Em 1997 surgiu na internet a notícia de que em um exame no crânio de Napoleão Bonaparte teria sido encontrado um microchip por uma equipe médica que se dispôs a investigar o cérebro de Napoleão em busca de sinais de alguma doença relacionada com a sua baixa estatura. Para surpresa da equipe médica, encontraram um dispositivo, feito de um material sólido, sem conexões ou fiações, já coberto pelo próprio osso do crânio. Depois que foi publicada esta notícia e as declarações do médico, o governo francês fez um silêncio absoluto e a notícia simplesmente desapareceu da mídia. Mas os casos desmentidos e abafamentos quando acontecem casos assim são comuns. Cientistas examinando os restos mortais de Napoleão Bonaparte admitem que estão profundamente perplexos com a descoberta de um circuito de meia polegada embutido em seu crânio. Eles dizem que o misterioso objeto poderia ser um implante alienígena, o que sugere que o imperador francês teria sido raptado por um UFO. As possíveis ramificações desta descoberta são impressionantes, declarou o Dr. André Dubois, que fez a surpreendente revelação em um jornal médico francês. Até agora, tudo indica que as vítimas de abdução alienígena são pessoas comuns que não desempenham qualquer papel nos eventos mundiais. Agora temos provas irrefutáveis de que os extraterrestres interferiram no passado influenciando a história humana, que podem continuar a fazê-lo, Dr. Dubois fez o achado surpreendente enquanto estudava o esqueleto exumados de Napoleão. Eu queria saber se ele sofria de uma doença da hipófise capaz de justificar a sua pequena estatura, explicou. Mas ao invés disso, o pesquisador encontrou algo muito mais extraordinário. Ao examinar o interior do crânio, minha mão roçou através de uma pequena saliência. Então eu olhei para a área sob uma lupa, e fiquei chocado ao descobrir que o objeto era algum tipo de microchip super avançado, a partir da medida de crescimento ósseo ao redor do chip. O especialista acredita ter sido ele implantado quando Bonaparte era jovem. Napoleão desapareceu de vista por um período de vários dias, em julho de 1794, quando ele tinha 25 anos. Mais tarde, alegou ter sido preso durante o golpe Thermidorian, mas nenhum registro de que a prisão existe. Creio que é quando o sequestro ocorreu, daquele momento em diante. A ascensão de Napoleão foi meteórica. No ano seguinte, ele foi colocado no comando do exército francês na Itália, em 1804, após uma sequência de vitórias surpreendentes. O general Paitissais coroou-se imperador da França, e seu império logo se expandiu para incluir o que hoje é a Alemanha e a Áustria, assim como Suíça, Itália e Dinamarca. Napoleão utilizava estratégias militares mais de 100 anos à frente do seu tempo, disse Dubois. Talvez o implante de algum modo intensificado suas habilidades. Na época de sua derrota pelos ingleses na Batalha de Waterloo, em 1815, Napoleão tinha alterado a face da Europa.
Como teria ocorrido a história ocidental, se os alienígenas não intervissem? Podemos apenas imaginar, observou o Dr. Du Bois. Assim, não podemos saber se eles agiram para ajudar a humanidade ou nos prejudicar. Certamente para o bem da humanidade é que não é, pois Napoleão ficou mais conhecido como carniceiro do que como militar, tamanho o número de guerras e de matanças que provocou. Uma outra coisa curiosa é este gesto típico que Napoleão fazia muito frequentemente, colocando a mão embaixo do casaco. Este é um gesto típico da maçonaria. Quase todos os personagens históricos, do passado ou da atualidade fazem este gesto ou outros semelhantes. Maçonaria, UFOs e satanismo parecem estar sempre juntos. Eles, os maçons, estão em tudo, na direita, na esquerda, e em todas as religiões. No meio artístico, você se surpreenderia com a quantidade de brasileiros famosos que são declaradamente maçons, e estes são apenas alguns. A maçonaria tem duas caras, uma que ela apresenta publicamente como uma instituição ou irmandade que luta por valores como liberdade, igualdade, justiça, e outra que é a sua verdadeira face que só conhecem seus membros mais graduados, na qual idolatram esta criatura. Parece que tudo está interligado: maçonaria, satanismo, ETs. Vejo o mais novo exemplar de extraterrestres que os místicos da nova era dizem que estão vindo para salvar a Terra. Note o sinal maçônico: dois dedos para cima, dois dedos para baixo, o mesmo do bode anterior. Muita coincidência, não? Veja estes casos recentes que aconteceram com Donald Trump.
Será que eles controlam e sempre controlarão estes líderes mundiais, levando a humanidade para as guerras e matanças? O que eles ganham com isso?